Queridos irmãos e irmãs, devotos, peregrinos da Mãe Aparecida, que aqui se encontram nesta noite, e todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelas diversas mídias, quero desejar hoje a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em particular, quero saudar nosso querido arcebispo, Dom Orlando, Dom Joércio, que aqui está, em nome deles, todo o querido povo de Deus que aqui se encontra, e também saudar Padre Eduardo, reitor desse santuário. Saúdo então todos os presbíteros, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas, aspirantes, junioristas, cada um de vós, vossas famílias, vossas peregrinações que aqui estão. E posso confessar de coração que a minha alegria é muito grande. Para mim é um sonho, porque eu sempre busquei, quando pude, acompanhar a novena de Aparecida. E sei que em muitos lugares se acompanha. E hoje, no terceiro ano do meu episcopado, tive essa graça de ser convidado. Muito obrigado, Dom Orlando, obrigado, Padre Eduardo. E aqui venho como peregrino também, e trago toda a Arquidiocese de São Paulo, nesse dia, em que nós, nesse sexto dia da novena, queremos pedir à Virgem Imaculada, a Mãe Aparecida, por todos os ministros ordenados, os bispos, os presbíteros e os diáconos. Nesse terceiro ano vocacional da Igreja do Brasil, também esta novena, em preparação à grande festa da padroeira, foi convidada e organizou então para rezar pelas vocações, suplicando por elas e a cada dia recordando a riqueza, essa variedade, multiplicidade de tantas vocações e ministérios. E agradecendo então por esse tão grande dom dos ministros ordenados. Nesse sentido, também em nome da Comissão Episcopal, dos Ministérios Ordenados, da vida consagrada da CNBB, a qual tenho a alegria de poder presidir em nome da conferência, desejo agradecer aqui ao santuário, a Dom Orlando, a esta arquidiocese e a toda a sua equipe do santuário, por essa iniciativa da novena, em sintonia e comunhão com toda a Igreja do Brasil, trazendo para todo o querido povo católico, Maria, sua vocação, a graça que ela teve e a missão que ela realizou. E talvez a gente não tenha a dimensão da repercussão que esta novena faz na Igreja do Brasil, colocando no coração da novena esse terceiro ano vocacional. Por isso o santuário merece um grande aplauso. Vocação é graça, vocação é missão. E Maria nos ensina que toda vocação é graça e missão. Que esta cultura vocacional, essa sensibilidade, muito obrigado, Padre Eduardo, em nome de todos e também da CNBB. Por isso, queridos irmãos, hoje, no tema que nos é proposto, podemos dizer assim, que verdadeiramente Maria nos ensina que toda vocação é uma grande graça, e por ser graça, nos faz missionários e missionárias. Por isso, nessa noite, nesses dias, com nossas vozes, preces, cânticos, elevamos confiantes para dizer a Maria: Maria, ensinai-nos a pedir pelos bons pastores. Digamos: Maria, ensinai-nos a pedir pelos bons pastores. Mais uma vez, Maria, ensinai-nos a pedir pelos bons pastores. Maria, ensinai-nos a pedir como Jesus pedia. Quando vendo a multidão cansada e abatida, como rebanho sem pastor, disse: rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande trabalhadores para a sua messe, a sua colheita. No coração de Maria estão essas palavras de Jesus:
porque Maria é mãe do bom pastor, e no seu coração certamente está inscrita esta palavra de Jesus, este mandamento: rezai. Por isso hoje nós pedimos: Maria, ensina-nos a rezar, ensina-nos a suplicar, ensina-nos a pedir. Maria, ensinai-nos a acolher em nosso coração, na nossa vida, este mandamento. Maria, ensinai-nos, pois as vocações são fruto de uma igreja que reza, que implora, que suplica, confiante ao Senhor, para que na igreja não faltem bons santos e, por graça de Deus, muitos ministros ordenados e muitas vocações. Assim como os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar, também hoje, ó querida mãe, ensinai-nos a rezar pelas vocações, em particular pelos ministros ordenados. Ensinai-nos também a acolher o que dissestes nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Foi assim que Maria acolheu a mensagem do anjo: eis aqui a serva do Senhor. Também nós, vocacionados e vocacionadas, dizemos e somos chamados a dizer: eis aqui o servo, o servidor do Senhor, eis aqui a servidora do Senhor. Na palavra de Deus que escutamos, na primeira carta de Pedro, o grande apóstolo exorta os anciãos, os presbíteros, seriam os pastores das comunidades, para que apacentassem o seu rebanho com muito amor. No coração de Pedro e da igreja estão esses homens que, na sua vocação específica, servem e apacentam o povo de Deus. E nós nos perguntamos: como que nós, pastores, devemos apacentar? Com qual coração? Como deverá ser a nossa conduta? Nesse momento, quando rezamos pelos bons pastores, a começar pelo Santo Padre o Papa, vamos lembrar do Santo Padre o Papa, o pastor da igreja. Vamos rezar pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pastores, rezar pelos presbíteros, sacerdotes, pastores do seu povo. E aqui nesse santuário, eu queria trazer hoje então os mais de 480 bispos da Igreja do Brasil, 485, por aí, né? Porque já foram nomeados mais alguns faleceram. Quantos pastores memoráveis, grandiosos, que estão nesse imenso Brasil. Agradecer pelos bispos eméritos, pelos que estão doentes, os que sofrem, pelos que estão em áreas e regiões sofridas, de conflitos, de luta, às vezes de morte. Quero trazer aqui nessa noite os mais de 22 mil sacerdotes que temos no Brasil, do clero secular e religioso, um grande grupo de pastores. Vamos rezar pelos nossos padres, pelos nossos sacerdotes, que eles sejam bons pastores, como disse Pedro, que trabalhem de bom grado, que sejam sempre dedicados e que sejam modelos do seu rebanho. Trazemos aqui também os diáconos permanentes, os diáconos que se preparam para o presbiterato. Queremos colocar todos eles no coração da Mãe Aparecida. Mas peço também uma oração pelos padres doentes, pelos que estão em crise, pelos que sofrem. Vamos pedir por eles, rezar por eles. Pedro diz na carta: os bons pastores são chamados a serem modelos,
para o rebanho, não se apoderando dele, nem o instrumentalizando ou manipulando, pois o rebanho do Senhor pertence a Deus. Fazer tudo de bom coração, ter no coração o bem de cada um, de cada bispo, de cada sacerdote, de cada diácono, fazendo-se servos e servidores de todos. Pois como diz Pedro, e eis aqui a perspectiva tão bela do texto que ouvimos, quando vier o pastor supremo, sendo bons pastores aqui, nós também alcançaremos a glória eterna. Queridos irmãos e irmãs, ao concluir esta meditação, vamos rezar mais uma vez, pedindo a Maria que nos ensine a rezar, pelos operários da messe, pelos pastores, que apacentem com amor o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo, que com dignidade e sabedoria desempenhem o ministério da palavra, sendo mestres, testemunhas do Senhor, como disse Pedro no texto da carta que ouvimos hoje. A grande configuração a Cristo do bom pastor é ser testemunha do sofrimento da cruz. É no testemunho da cruz, do sofrimento, que o bom pastor se configura definitivamente na sua Páscoa a Cristo bom pastor. Rezemos pelos nossos bispos, presbíteros. Queridos irmãos e irmãs, Maria, ensinai-nos sempre a rezar. E aqui, por último, quero fazer um pedido. Todos os presbíteros do Brasil estão agora se preparando para o Encontro Nacional de Presbíteros, que será aqui em Aparecida, no Santuário Nacional, em abril do ano próximo. Todos os presbíteros estão se preparando com um tema muito bonito: presbíteros, testemunhas da esperança. E um lema que está no coração de todos os presbíteros, como dizia São Paulo: alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração. É isso que nós pedimos a todo o povo de Deus, pedimos aos nossos pastores e pedimos de modo especial então pelos presbíteros, sacerdotes que se preparam para esse encontro tão importante aqui em Aparecida no ano próximo. E rezemos pelos seminaristas, os candidatos ao ministério ordenado, pelos vocacionados, pelas casas de formação. Rezemos sempre pelas vocações. E digamos: Maria, ensinai-nos a pedir bons pastores. Maria, ensinai-nos a pedir bons pastores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.